Nesta série de entrevistas sobre os grandes desafios dos próximos governantes, nós já tratamos de saúde, educação, meio ambiente, política social, infraestrutura e vários outros temas. E em todas as áreas, uma questão em comum: elas precisam de recursos financeiros. Então chegou a hora de perguntar: e o dinheiro? A questão fiscal é o tema desse último capítulo, conversando com Manuel Pires, um dos mais ativos especialistas nessa área. Eu sou Lincoln Macário e esse é o Ponto de Vista. Professor Manuel Pires, em primeiro lugar, muito obrigado por ter achado um espaço na agenda para conversar com a gente sobre esse tema que o senhor domina também, tem escrito, tem ocupado espaço na imprensa falando dessa questão. O senhor e os outros integrantes do Observatório de Política Fiscal da FGV, eu vou começar pedindo um diagnóstico. Qual o tamanho do problema? O senhor recentemente publicou um número que despertou a curiosidade de todo mundo: 430 bilhões do que o senhor chamou de cheque necessário para enfrentar os desafios fiscais que virão. O que compõe esse cheque? A gente sabe que tudo é um pouco de estimativa, é bastante de estimativa, mas é muito bom decompor esse valor tão impressionante. Repito, 430 bilhões de reais. Bom, Lincoln, é um prazer participar dessa conversa aqui com você e explicar as questões orçamentárias e esses riscos fiscais para toda a audiência da TV Câmara. Bom, eu publiquei recentemente um estudo com um economista, meu colega no IBRE, na Fundação Getúlio Vargas, o Braulio Borges, e a gente chegou à conclusão que o universo de questões fiscais que estavam em discussão ao longo da elaboração do orçamento girava em torno dos 434 bilhões, né? Dentro desses 434 bilhões, você tem vários itens. Por exemplo, você tem a questão do reajuste da tabela do imposto de renda, como é que você vai tratar o reajuste do funcionalismo público, você tem as desonerações dos combustíveis, você tem aumento de taxa de juros para remunerar os títulos da dívida pública. A manutenção do auxílio em 600, que todo mundo já prometeu. Esse, né? A gente já dá até como certo, né? A manutenção desse complemento, né, do valor do auxílio emergencial, do Auxílio Brasil em R$600. Todos os candidatos dão como certo. Então, quando você soma esse universo de coisas, a gente chegou a esse valor de 434 bilhões. Me permita aí agregar claro, os precatórios também que foram jogados desse ano para o ano que vem, né? Esse é um outro elemento, né? Se o governo pagar tudo que ele deve em termos de precatório, a despesa vai aumentar em 50 bilhões. Só a conta de precatório já gera uma despesa adicional de 50 bilhões. Então, quando a gente somou isso tudo, todos os elementos que geram algum tipo de risco fiscal, a gente chegou nesse valor. De lá para cá, isso foi feito no final de agosto, de lá para cá o governo mandou o orçamento para o Congresso, né? E ele já incorporou alguns desses riscos, né? Então, por exemplo, ele já previu que que vai manter desonerações, né, relacionadas a combustíveis, ele já previu algum reajuste para os servidores públicos, não tudo que deveria, porque a inflação está muito alta, então ele está prevendo um reajuste um pouco menor do que a inflação, mas é o que o espaço orçamentário hoje lhe permite dar. Ele ainda não resolveu a questão do Auxílio Brasil, do complemento do Auxílio Brasil, não resolveu a questão do reajuste da tabela do imposto de renda. Então você ainda tem algumas questões que estão fora. Outra questão muito importante tem a ver com as despesas de educação, ciência e tecnologia, o que a gente chama de despesa discricionária, que nos últimos anos foi muito comprimida, está levando o investimento a um patamar muito baixo, você não tem expansão da educação no país, então a gente também coloca 45 bilhões nessa conta, tá bom? Isso ainda precisa ser resolvido. Agora, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, isso dá o dobro, quase o triplo, mais que o dobro, quase o triplo do nosso pior déficit fiscal até o momento, e estoura o chamado teto definitivamente. E é por isso que tem muita discussão sobre revisão do teto, flexibilização do teto, acabar com o teto. Qual a solução que o senhor vislumbra de maneira mais efetiva? Porque me parece que precisa ser algo relativamente rápido, né? E aí tem se falado muito de um nomezinho aí em inglês, waiver fiscal, uma suspensão temporária dessas regras fiscais, do teto. Quão temporária ela precisa ser? De certa maneira, a opção mais factível, mais à mão? Bom, a tese do waiver é a ideia de que você poderia receber um desconto, digamos assim, né, uma suspensão das regras fiscais temporariamente para resolver o orçamento. A gente estima que você tem ainda algo como 120, 150 bilhões
que precisariam ser incorporados no orçamento para a conta fechar, para você atender todas essas demandas sociais e fiscais, né? Então, você suspenderia isso, né? Incorporaria no orçamento e, ao longo desse processo de transição, ao longo dos próximos 6 meses, 8 meses, você executaria a política fiscal incorporando essas políticas e trabalharia numa regra nova. Se discute bastante que esse waiver, ou mesmo a regra nova, ela poderia pegar todo o conjunto, né, todo o teto, ou poderia pegar áreas específicas, por exemplo, tiro social. Como a gente é um país em que os gastos já estão muito carimbados, tanto a arrecadação como os gastos estão muito carimbados, vale a pena fazer essa separação? É o normal ou flexibiliza para tudo, para ter realmente instrumentos de freio de arrumação? Você tem 2 caminhos. Um seria reorganizar a regra fiscal logo de cara. Então você discute qual seria o novo teto de gastos, né? E realizaria o orçamento a partir desse novo teto, desse novo limite, o limite mais alto. Essa é uma solução permanente já estruturada. Por que a tese do waiver está ganhando importância? Porque você está ficando com tanta coisa de fora que existe uma incerteza muito grande sobre o que deveria ser esse novo teto, qual é o novo ponto de partida desse teto. Tá? E, por conta da questão eleitoral, né, se você tiver uma manutenção do governo atual, o governo atual sabe qual é o tamanho do problema. Então, essa tese do waiver não tem tanta aderência. Mas se você tiver realmente uma mudança de governo, a tese do waiver vai ganhar importância porque seria uma ideia de levar um tempo para arrumar a casa. Você arruma a casa e cria uma nova institucionalidade fiscal. Então, a gente pode depender daí que, digamos, a regra temporária seria ampla, geral, mas a nova regra, que decorreria para um segundo momento, ali, segundo semestre, segundo ano, ela já seria uma regra com condicionantes. Só parte do orçamento estaria atendida pelo teto flexível, pelo teto flex, né? Tá. Bom, a gente precisa, então, atacar a questão fiscal, né? Da arrecadação versus gasto, tanto por uma ponta como pela outra. Na arrecadação se fala muito da necessidade de reforma tributária, no gasto muito sobre reforma administrativa. Vamos começar pela primeira. De um modo geral, todas as propostas são convergentes. Fazer aquilo que o mundo inteiro já fez há 20, 30 anos atrás, tributar menos o consumo, tributar menos as empresas, tributar mais a renda das pessoas, especialmente dos mais ricos, num país que não cobra lucros e dividendos, um dos únicos que não cobra isso. O problema é transformar esse óbvio em algo factível do ponto de vista político. Como é que você está enxergando esse desafio? A gente tem 3 grandes temas na reforma tributária, né? Assim, a discussão do waiver, ela é uma discussão emergencial de finanças públicas. Você tem muita coisa fora do orçamento. As demandas sociais mudaram muito rápido com a pandemia, então você vai criar uma governança temporária para atender isso, mas a agenda estruturante de finanças públicas, ela continua, porque nós estamos falando de um país com déficit fiscal, com pressão de crescimento de dívida e de um país também que tem problema de crescimento, né? A gente cresce muito pouco desde 2014. Então, a discussão da reforma tributária, ela é importante porque ela ataca vários desses pontos. Ela consegue ajudar o governo a se financiar. Você pode aumentar alguns níveis de arrecadação em determinados segmentos onde há subtributação. E, por outro lado, uma reforma tributária tem um grande potencial de crescimento. E ela se desdobra nesses 3 eixos que eu vou comentar agora. O primeiro é a tributação do consumo, ICMS, PIS/COFINS e ISS. Hoje temos 11 tributos, só sobre consumo. Temos vários tributos sobre consumo, cada um atendendo um nível de governo com muita complexidade e muita ineficiência. Então, a ideia dessa reforma sobre a tributação de consumo é migrar para um IVA. O que significa migrar para um IVA? Você não vai mais tributar a cadeia produtiva, você vai tributar só a produção final destinada para consumo. Com isso, eu desonero investimento e desonero exportação, o país vai ficar mais competitivo. Tá? Então, esse é o primeiro vértice da reforma tributária. Fora a simplificação, porque é terrível. E a simplificação vai ser enorme, porque você vai desonerar uma parte importante da cadeia. Tá? Você vai diminuir muito a insegurança jurídica, porque ninguém sabe como deve pagar o imposto. Então, você vai simplificar enormemente e aumentar a produtividade do sistema. Tá? Só para citar um exemplo, a China, depois de 2008, fez uma reforma nessa linha e as empresas se beneficiaram enormemente. A gente tem estudos mostrando que o crescimento econômico aumentou muito na China. As empresas voltaram a investir muito depois da crise de 2008 por conta da reforma. A gente tem estudos para o Brasil também que mostram um potencial de crescimento muito grande. Então, é uma reforma importante. O segundo vértice da reforma é a tributação direta. O sistema tributário brasileiro é muito pouco progressivo. Quando você olha os dados do imposto de renda, a gente tem regressividade no topo da renda. Isso significa dizer que as pessoas mais ricas
pagam menos imposto proporcionalmente à renda do que as pessoas da classe média. Muito menos, diga-se de Muito passagem. menos. E isso tem muito a ver com a isenção de lucros e dividendos, porque essa é uma parcela da renda importante das pessoas mais ricas. Então, o princípio da reforma da tributação direta passa por tributar lucro e dividendo. Para evitar que a carga fique muito alta, você desonera um pouco as empresas. Então, no final das contas, você está fazendo uma transição da tributação das empresas para a tributação nas pessoas, né? Que é o que aconteceu ao longo dos anos 2000 em toda a Europa. A gente tem vários estudos mostrando que esse foi o princípio da reforma tributária no mundo desenvolvido. Você desonera as empresas ganham competitividade e você compensa isso tributando as pessoas. No Brasil, em particular, tem essa questão de lucros e dividendos. E o terceiro item da reforma tributária é tributação sobre folha. Tributação sobre folha no Brasil, contribuição do INSS, que é muito pesado, é muito pesado. O emprego, né? Desestimula o emprego formal, em particular, que são os empregos de maior produtividade. Então, você precisa fazer, na verdade, um rebalanceamento do sistema tributário brasileiro, e esse rebalanceamento nos moldes que eu estou mencionando aqui, ele já torna a tributação mais progressiva de cara. Mas se eu tivesse feito essa pergunta para o senhor há 30 anos atrás, a resposta seria rigorosamente a mesma. Muito parecida. Qual é a chance da gente conseguir efetivamente fazer a reforma tributária? Me parece que o principal ponto de pressão chegou no limite, né? O senhor acredita nisso? Eu acho que a gente tem discussões que estão em níveis de amadurecimento distintos. Então, a tributação sobre consumo, você não tem uma discussão mais técnica sobre como melhorar a proposta. A proposta é essa que está tem uma na Câmara, a PEC 45, tem a PEC 110 no Senado. O governo federal mandou um PL que propõe a contribuição sobre bens e serviços, que a gente chama de CBS. São propostas muito parecidas no mérito, nos problemas que elas atacam. Então, do ponto de vista técnico, você não tem mais uma grande controvérsia. A questão é tramitação política, em que você faz uma avaliação do que é mais fácil de ser aprovado. E do lado do setor privado, alguns setores que são muito pouco tributados que reagem a essas propostas, porque a carga deles tende a aumentar um pouco para poder reduzir de outros setores que sofrem muito da incidência tributária. Perfeito. Vamos para o gasto agora. Como é que uma reforma administrativa pode atacar a questão do gasto num país que ainda tem tanta carência de professor, de profissional de saúde, de profissional de assistência social, que é o grosso do funcionalismo e que realmente traz impacto? São carreiras que, intuitivamente, você precisa aumentar e não diminuir. Como é que a reforma tributária, a reforma administrativa poderia fazer uma mágica de redução de gastos? Olha, quando você olha a estatística de gasto com o pessoal, em particular no governo federal, a gente vê uma queda em percentual do PIB desde 2018, né, que quando começa o período em que os servidores não passam por um reajuste dos salários. Tá? A perda de poder de compra dos últimos 4 anos gira em torno de 40%. Você tem pouquíssimas carreiras que conseguiram algum Isso tipo de reajuste. Isso não tem impacto na economia também? Exatamente. Então, o impacto financeiro de você fazer uma reforma administrativa hoje, ele é muito menor do que foi no passado, porque essa perna que poderia gerar uma economia relevante já foi aplicada. O que você tem que fazer hoje é profissionalizar a gestão pública. Tornar ela mais eficiente, melhorar as carreiras, alongar as carreiras, verificar o que é carreira de Estado, o que não é, o que é possível terceirizar, o que você pode automatizar para você tornar a atuação do setor público mais eficiente. Uma reforma administrativa hoje, eu acho que ela tem um poder de economia muito pequeno no caso do governo federal. No caso dos governos estaduais, aí a conversa é um pouco diferente, porque vários estados ainda estão passando pelo processo reformista que a gente viu acontecer na administração pública nos anos 90. Então, o estado do Rio, o estado do Rio Grande do Sul, esses estados que passaram por uma crise fiscal em 2015, 2016, estão adotando as medidas que a gente viu o governo federal adotar nos anos 90. Então, tem lenha para queimar ali ainda. Mas no governo federal, acho que é bem menor do que as pessoas em geral imaginam. Vamos falar um pouco sobre o perfil da nossa dívida pública, né? De quanto o governo foi buscar de empréstimo no mercado, especialmente nos bancos, mas até de nós mesmos pelo Tesouro Direto. E duas críticas que escuto com muita frequência, me corrija se eu estiver errado sobre a importância delas, nossa dívida pública é muito pouco transparente, especialmente num mecanismo chamado operações compromissadas do Banco Central, que geram muitos lucros para alguns atores do dia para a noite. E a outra, que além de pouco transparente, a gente tem uma concentração bancária no Brasil que faz com que não haja concorrência entre os bancos para emprestar para o governo. No final das contas, quando o Banco Central precisa aumentar a juros, ele precisa aumentar demais para tornar atrativo emprestar para o governo. Como se resolve isso? Esses são, de fato, os principais problemas?
A nossa dívida pública hoje, dívida bruta, né, ou seja, considerando tudo que o governo deve, está girando em torno de 78% do PIB. Já foi 30, no melhor momento foi 36. A gente teve dívida líquida de 36, ou seja, descontando as reservas internacionais, que são ativos, você chega em 36. No conceito de dívida bruta, você tinha algo próximo de 54, Sim. 55. Então teve de 2014 para cá um crescimento bastante significativo. Na pandemia ela foi mais alta, porque o governo gastou bastante para socorrer as pessoas, as empresas, etc. Necessário. Era necessário, importante. Ela chegou a algo próximo de 88% do PIB. E de lá para cá, ela caiu mais ou menos 10 pontos. Por que ela caiu? A gente teve um processo inflacionário muito forte, né? Então o PIB nominal cresceu muito, né? Tudo subiu, a arrecadação subiu. A arrecadação subiu, os indicadores fiscais melhoraram muito. Você fez um ajuste forte no salário dos servidores por conta da inflação, então algumas despesas caíram muito e as receitas por conta da inflação aumentaram bastante. Então hoje a gente está falando de o governo federal tendo um superávit primário de 1,2% do PIB, é o maior resultado fiscal desde 2015. Tá? Quando a gente soma os estados e municípios, aí esse resultado primário vai para 2,5%. Só que ele é construído a partir de elementos que a gente não consegue vislumbrar a continuidade desse processo. Ou seja, a gente espera, torce para que a inflação caia, né? Uma parte importante das receitas foi do setor de petróleo, por conta da guerra. A gente espera que a guerra acabe também. Né? Quando você vai olhar os dados dos estados, os estados passaram por 2 anos sem dar reajustes salariais, que foi a contrapartida para aquelas transferências que o governo federal ofereceu para eles para socorrer eles durante a pandemia. O processo normal que a gente espera é que esses elementos sumam, você passe a ter algum tipo de recomposição salarial dos servidores, que a receita se normalize, etc. Então, todo mundo trabalha com a ideia de que o resultado primário vai piorar um pouquinho daqui para frente, principalmente a partir de 2023 e 2024. Então, quando você olha o resultado fiscal, ele ainda não é suficiente para estabilizar a dívida pública. Então, você tem para os próximos anos ainda um dever de casa importante para buscar esse reequilíbrio. E aí você mencionou a questão das operações compromissadas. As operações compromissadas, elas são um instrumento que o Banco Central faz para poder controlar juros. Quando ele define a taxa de juros, ele tem que controlar a oferta de moeda. É um ajuste mais diário, né? A forma como ele faz esse controle da oferta de moeda é comprando e vendendo título, que leva o nome de operação compromissada. Bom, você mencionou as reservas internacionais que a gente tem, e está aí uma área que a gente vai relativamente tranquilo. O relativo sempre é bom, porque como em dólar, se o dólar sobe, a gente tem mais, se o dólar desce, a gente tem menos. Mas a gente teve, naquele boom de exportações, um crescimento, decuplicou, né? Multiplicou por 10 as nossas reservas internacionais, estão na faixa dos 350 bilhões de dólares. Isso em dinheiro brasileiro dá muito mais que 1 trilhão. É um número realmente impressionante. Ajudou a nos proteger, foi um colchão, mas já tem muita gente falando assim, poxa, esse colchão está ali parado, não dá para usar uma parte desse recurso para nos socorrer nesse momento? Aí outros gritam, não, se usar parte desse recurso, você desmorona esse mecanismo que nos protege da especulação internacional. Como a gente gerencia? Porque intuitivamente, para nós, seres comuns, assim, é muito curioso você ter uma quantidade enorme de recursos, ter necessidade, mas meio que não poder usar esse dinheiro. Ao passo que tem gente falando que dá sim para usar esse dinheiro. Bom, a questão das reservas internacionais, ela realmente, de fato, a gente acumulou bastante reserva ao longo dos anos 2000, com aquela coisa do boom da China, a gente teve um aumento de exportações, etc. E aí a quantidade de dólares na economia brasileira começou a aumentar. E aí o Banco Central, na época, foi muito inteligente de pegar uma parte dessa entrada de recursos e comprar para a gente ter esse colchão que escudo, gera uma né? certa garantia, né, para os investidores em momentos difíceis. Então ela é um bom seguro para turbulências econômicas. Seguro você usa quando acontece o sinistro. Então, quando acontece uma situação econômica mais difícil, eu acho que o Banco Central ele tem que usar as reservas sim. O que ele não pode é se descuidar dessa noção de colchão. Porque se você perde o colchão, aí você pode ter uma situação, uma reação muito ruim. Então ele tem que usar com moderação. Qual seria o melhor uso, por exemplo? Quando você tem uma depreciação muito forte da taxa de câmbio,
isso gera impacto inflacionário, isso gera desaceleração econômica, isso gera contração de crédito na economia, porque recursos estão saindo da economia. Então, isso é muito contracionista. Então, o ideal é ele suavizar esses movimentos. Pois é, voltando um pouquinho no tempo, a gente teve uma desvalorização razoável, para usar um eufemismo, né, do real. Esse dinheiro poderia ter sido usado, você diz, principalmente para atenuar as curvas, não ficar aquele negócio que a gente vê nos gráficos de moeda, mas para além de atenuar essas subidas muito bruscas, também reduzir as subidas? Então, a ideia do Banco Central é exatamente essa, a ideia do Banco Central, tal como eu entendo o papel dele, de tentar ser um agente que controla ou tenta atenuar a volatilidade da economia. Então, acho que ele pode vender as reservas, usar as reservas internacionais para diminuir a intensidade dessas subidas, eventualmente até tentar segurar um pouco mais do que tem feito. Tá? E a ideia é que quando a economia vira, você passa por momentos ruins, você também passa por momentos bons. Então, você recomponha isso quando vira um momento bom. O que você não pode é queimar. Mas a ideia de queimar as reservas é que é uma ideia ruim, porque aí a gente volta para a situação que a gente viveu nos anos 90, em que qualquer pequena pressão cambial cria um desconforto enorme para todo mundo. Mas teve gente que falou em estabelecer meta, e já ouvi críticas dizendo é bobagem. Precisamos ou não, a gente precisa ter um alvo ali para atingir de reservas internacionais, o número que está bom, isso depende do cenário externo, e a gente jazinho vai falar de cenário externo. A ideia de meta, nesse caso, a ideia de meta não é uma ideia muito agradável para mim, porque no final das contas, o Banco Central sempre atua se relacionando com o mercado. Então, quando você estipula uma meta, você cria a oportunidade do mercado ficar te testando. Até onde você vai, isso cria o que a gente chama em economia de profecias autorrealizáveis. Sim. O mercado vai te testando e você não consegue, uma hora você tem que abandonar a meta. Isso gera possibilidade de especulação que não é ruim, que não é bom. Seria aquele caso que transparência é bom, mas excesso de transparência pode gerar um problema para o gestor. E você não ganha nada. Né? Assim, a questão gera um custo que é visível, mas o que você ganha com isso? Não é claro o que você ganha com essa proposta. Agora, você poderia ter mais governança, mais transparência sobre a forma de usar as reservas, qual é a avaliação de custo e benefício que o Banco Central faz com relação ao uso das reservas, criar métricas de atuação não para o mercado especular, mas para balizar melhor a sua capacidade de atuação. Isso eu acho que faz parte da governança pública. Vamos lá. Isso está muito conectado com algo que acaba influenciando muito o país, especialmente um país que quer buscar cada vez mais investimento externo direto, que é o cenário internacional. Você já mencionou a guerra, quem dera ela acabasse amanhã. A gente tem o impacto da guerra sobre um importante parceiro comercial que é a União Europeia. A gente tem um tensionamento envolvendo a China e Taiwan agora. Para além desse tensionamento, a gente tem a economia chinesa dando alguns sinais ali de enfraquecimento em razão da bolha ou suposta bolha imobiliária. Tem preocupações com a política dos Estados Unidos, a integração. Para onde que a gente vai? O que esses episódios todos inclusive muito acumulados, dizem para a gente do ponto de vista econômico? Porque, por outro lado, você também tem uma subida da busca por commodities, né? Pelas nossas exportações, soja, minério de ferro, carne, etc., que nos dão um bom sinal. Traduz isso para a gente. Olha, o Brasil ele tem uma tradição importante no cenário internacional de tentar estabelecer um diálogo a favor da paz. Então, é importante continuar com isso, acho que ninguém é favorável à guerra, mas a gente tem que entender, e a gente tem que ser bastante pragmático com relação a isso, tentar entender o que nesse cenário de altíssima incerteza a gente pode aproveitar. Então, você mencionou a questão das commodities, isso claramente é um fator positivo do que está posto. Tem uma questão de reorganização de cadeias globais de produção, questões geopolíticas que estão ressurgindo em função do processo de globalização num ambiente que você não confia mais no seu parceiro comercial. Então, o Brasil tem que se posicionar, estabelecer relações de confiança para ser o parceiro comercial confiável que pode substituir, eventualmente, determinados produtores. A gente tem que ser extremamente pragmático para enxergar esse cenário. É difícil fazer planejamento num cenário tão incerto, mas enxergar as oportunidades de crescimento para a gente poder aproveitá-las e se colocar de forma soberana nesse cenário internacional e poder
aproveitar ele dentro de um contexto de um país que precisa gerar crescimento, precisa reforçar seus laços comerciais e aproveitar isso. Perfeito. Para a gente terminar, porque o tempo já acabou, estou usando a minha sobrinha, uma pergunta muito objetiva. Tem gente que lê o cenário da questão fiscal das nossas contas públicas como desesperador e tem gente que diz não é tão desesperador assim, a gente tem espaço para manobrar. O senhor se inscreve em qual dessas filas aí? Eu entendo que o cenário fiscal ele é desafiador, tá? A sociedade brasileira, desde a pandemia, ela tem cobrado uma resposta do governo diferente do que ela cobrava antes. Essa cobrança vem na tradução, né, de maior gasto público. Você tem que resolver a questão da educação de uma geração que vai sofrer muito durante a pandemia. A gente perdeu muito em termos de ciência e tecnologia nos últimos anos. Tem a questão da transferência de renda para os mais pobres, que precisa ser estruturada. Não dá para a pessoa ter o benefício por 6 meses e ficar nessa incerteza no 7º, 8º mês. Essa pessoa precisa desse dinheiro, isso faz muita falta. Então você precisa estruturar o gasto público. Além dessa reformulação, dessa reflexão, né, da sociedade em relação ao orçamento ter mudado, você tem um outro fato que é importante, que essa agenda mais reformista perdeu fôlego. Então, hoje você não tem no debate público, à exceção da reforma administrativa, discussões sobre como achar fontes de economia do ponto de vista de redução de outros gastos para atender esses gastos. Isso precisa ser retomado. Tá? E do lado da Receita, você precisa construir uma reforma tributária que consiga gerar algum tipo de economia fiscal para o governo, alguma arrecadação adicional para o governo. Então, num primeiro momento, o que eu vislumbro é uma discussão mais emergencial. Eventualmente fazer o waiver ou buscar uma solução mais estruturada para o teto no curto prazo, porque você precisa viabilizar o orçamento do ano que vem o mais rápido possível. Depois de ter feito isso, construir a agenda, reconstruir a agenda, apresentá-la para a sociedade para a gente enfrentar. O país fez uma reforma da Previdência enorme em 2019. Um país que faz isso não é um país que está brincando com discussão fiscal. Mas, às vezes, a discussão sai de prumo e a gente precisa trazê-la de volta. Ok. Entendi que não é desesperador. Muitíssimo obrigado, professor Manuel Pires, por essa aula, por ter nos ajudado a entender um tema tão complexo. Eu acredito que em toda a sua complexidade a gente conseguiu avançar bastante. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer, obrigado pelo convite. E muito obrigado a você que nos acompanhou nessa série de entrevistas. Se você quiser acessar todos os 8 temas com os especialistas, esse QR Code que está aí na sua tela te leva para a playlist com todos os programas. Assista, compartilhe para que todos possam conhecer a fundo os principais desafios de quem assume o governo em 2023. Muito obrigado e até uma próxima.